Oi, gente, tudo bem? Hoje foi o terceiro dia do Congresso Internacional de Montessori e tem duas coisas hoje que eu quero contar. Aconteceram mais coisas, mas tem duas coisas que eu quero contar para vocês que para mim foram muito marcantes por motivos diferentes. A primeira foi uma das palestras que a gente teve. De manhã a gente tem palestras. Amanhã é o último dia do congresso, infelizmente, mas felizmente também, porque quer dizer que depois de amanhã a gente já pode começar a conversar mais longamente sobre o que aconteceu. Dá tempo de processar as coisas e etc e tal. Eu vou começar a pensar nos textos e coisas assim. Mas vamos lá. Hoje, o que aconteceu? Nós tivemos uma palestra brilhante de uma ativista pela paz. A palestra dela no TED eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição. Hoje vai dar tempo de fazer a descrição, então na descrição vocês têm a palestra dela no TED, que é uma palestra muito boa sobre não violência. Essa pessoa foi indicada 3 vezes ao Nobel da Paz, e ela não ganhou, mas foi indicada 3 vezes, assim como a Maria Montessori, também indicada várias vezes ao Nobel da Paz. Eu não estou falando o nome dela porque eu não sei falar o nome dela. É alguma coisa como Cilla Ellsworth, alguma coisa assim. Mas eu não quero pronunciar o nome dela porque eu vou pronunciar errado, então eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Ela é uma senhora que durante a vida toda trabalhou pela paz, em vários contextos, com vários tipos de pessoas, em vários tipos de conflitos. E trabalhou mesmo, assim, no local, sabe, com as comunidades. O que ela trouxe para nós foi de uma preciosidade profunda. Ela não é uma montessoriana, propriamente dizendo, assim, ela não está no meio dos montessorianos e coisa e tal, mas ela veio falar pra gente de paz. E houve, eu acho, 3 coisas fantásticas. A primeira é que ela disse para nós o seguinte: vocês precisam conversar com os dragões que moram dentro de vocês. E ela tinha um dragão mesmo no slide. E ela estava falando dos nossos medos, e ela falava: vocês precisam andar na direção dos medos de vocês. Esses dragões escondem joias, e se vocês sentarem e conversarem com eles, eles revelam muitas coisas. Eu já tinha ouvido alguma coisa parecida com a Pema Chodron, que é uma monja que eu acompanho na internet, que também fala de medo e de lidar com o medo. Mas a forma, a coisa do dragão, do monstro, eu achei muito interessante e me botou para pensar. Em seguida, ela fez duplas. A gente teve que conversar com a pessoa que estava do lado na plateia e fazer 3 perguntas para essa pessoa, e depois essa pessoa nos faria as mesmas 3 perguntas. Essas perguntas eram: a primeira era: o que é que corta o seu coração? A segunda pergunta era: quais são as habilidades que você tem? E a terceira pergunta era: como você pode fazer para casar as duas coisas? Aquilo que corta o seu coração e as habilidades que você tem. E isso para mim foi assim como mágica. Eu não sei se para vocês, mas eu aconselho que vocês façam o mesmo exercício. Demora 10 minutos. Você se junta com mais uma pessoa, faz essas perguntas para essa pessoa nessa ordem, essa pessoa te responde, você só escuta e demora 5 minutos esse processo. E depois o processo contrário. A pessoa te pergunta as 3 coisas na ordem, só escuta as suas respostas, e isso também demora 5 minutos. Então o processo todo demora 10 minutos para 2 pessoas, e para mim foi fenomenal. Para uma parte muito grande da plateia parece que também, pelas caras das pessoas. Algumas pessoas já tinham tudo muito claro na vida e o exercício não mudou nada para elas. Para mim foi incrível, incrível. E a última coisa que ela falou para nós foi sobre escuta profunda, sobre aprender a ouvir, né? Ela deu algumas recomendações, ela falou de comunicação não violenta e tal, e falou sobre escuta profunda. E em escuta profunda o que ela nos sugeriu foi que, para a gente aprender a escutar as pessoas, a gente chamasse alguém que fosse da nossa confiança e tal, dissesse que era um exercício, e que nós faríamos para essa pessoa a pergunta que ela mais quisesse responder. Então, se a pessoa quer falar sobre si mesma, se ela quer falar sobre o seu trabalho, se ela quer falar sobre crises pessoais,
A gente faz a pergunta que essa pessoa queira responder. E aí a gente fica sentado durante 10 ou 15 minutos só ouvindo, sem falar, só escutando. E escutando tudo que a pessoa disser com atenção e escutando aquilo que está por trás das palavras. E depois a gente dá um feedback para a pessoa do que foi que a gente entendeu, do que foi... Mas a gente não precisa dar solução para os problemas, é só escutar. E a pessoa nos dá um feedback do feedback. Se a gente escutou bem, se era aquilo mesmo, se teve coisas que ela falou que ela achou que eram importantes reforçar, e coisas assim que era importante reforçar e tal. E o exercício, segundo ela, é também um exercício brilhante. A gente não fez esse porque esse é um exercício mais longo, mas ela disse que também é incrível. Eu pretendo fazer quando eu voltar para o Brasil e tiver pessoas para falar em português, porque para eu ser ouvido desse jeito eu quero ser ouvido em português, e para eu ouvir desse jeito eu também quero ouvir na minha língua. E aí, depois disso, nós tivemos um painel de discussões em que participaram vários adultos e vários adolescentes. E tinha um adulto ali que era um grande especialista em adolescência, que é o David Kahn. Ele é o maior especialista em adolescência da Associação Montessori Internacional. E quando as pessoas faziam as perguntas, ele insistia para que os adolescentes tivessem a possibilidade de responder. Os adolescentes respondiam pouco, muitas vezes porque estão tímidos na frente de 1.800 adultos, e aí algum adulto já tomava a palavra imediatamente. E depois, mais tarde, o que o David Kahn falou para nós foi: os adolescentes nem tiveram chance de responder de verdade. E não foi lá na hora, foi numa outra situação. E eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes a gente não dá tempo para que as crianças e os adolescentes possam responder de verdade? E aí, a outra coisa que me fez pensar nesse evento foi o seguinte: eles foram muito ovacionados, mas muito, excessivamente talvez. E muita gente fez muitas perguntas que colocavam uma carga muito grande sobre eles. Então, assim, o que é que você pretende fazer da sua vida sendo um adolescente montessoriano? E isso me pareceu uma carga muito grande. E eu perguntei para vocês há alguns dias o que é que vocês esperavam dos filhos de vocês, e recebi um monte de respostas que ainda vão gerar um texto. E eu associei as coisas. Nós precisamos tomar cuidado para que o fato da gente dar uma criação montessoriana para os nossos filhos e acreditar que essa criação vá prepará-los para terem uma vida mais feliz, mais completa, ou o fato da gente botar os nossos filhos numa escola Montessori, ou da gente ter uma escola Montessori e ter alunos nessa escola, a gente não pode jogar sobre eles uma expectativa que não respeite o que eles querem ser e o que eles já são. Né? Não é justo colocar sobre eles expectativas maiores porque eles tiveram uma escola Montessori. Então essas coisas me botaram para pensar. O dia foi espetacular, especialmente por causa da palestra que a gente teve, a primeira palestra de manhã. Mexeu com o dia inteiro, eu ainda estou com essa palestra, digerindo essa palestra, e vocês vão entender por quê. Tem essa do TED e tem algumas outras coisas no YouTube dela, tem bastante coisa, tem livro dela, se vocês quiserem. Vocês vão entender exatamente por que mexe assim. Mas eu também queria discutir essas duas coisas, sobre quanto a gente deixa os adolescentes falarem e as crianças, e quanto a gente bota de expectativa sobre eles. E chega, que esse vídeo já está com 9 minutos, isso é tempo demais, já vai demorar para subir para o YouTube isso aqui. Amanhã eu conto para vocês como foi o último dia, o fechamento, vai ter alguns eventos especiais, e eu conto tudo para vocês amanhã à noite, tá bom? Um grande abraço, gente. Eu estou muito feliz de vocês estarem felizes com esse compartilhamento de coisas. Hoje eu consegui fazer uma entrevista com o Steve Hughes, que é um médico, que é um comunicador montessoriano. Ele trabalha com divulgação de Montessori no mundo todo e fala muito bem sobre Montessori. Foi uma entrevista de meia hora que vai ser dividida. Vou pegar os melhores pedaços dessa entrevista e fazer alguns vídeos menores, e isso vai ser colocado no canal do Lar Montessori também. Para quem vai à conferência que vai acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro, em 7 e 8 de setembro, 7, 8 e 9 de setembro, o Steve Hughes vai estar lá e vai dar algumas palestras para nós, e ele falou que ele está preparando a melhor palestra dele para dar para a gente.
Então, foi uma entrevista legal que logo mais também vocês vão poder assistir no canal do Lar Montessori. Tá bom? Um abraço grande e até amanhã, gente.